Pronto. Tá todo mundo conectado, perto ou longe. Relembrando, a gente vai fazer os pedidos de oração no final, tá? Del, Dori, aí a Thaís, a Helenita. Se vocês quiserem ir comentando aí, deixando nos comentários, o pessoal que está acompanhando, aí no final a gente lê os pedidos e nós oramos por eles. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Bom? Então, como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Te damos graças, bom Pai, porque nos ama e cuida de nós. Obrigado por tua misericórdia, por tua grande benevolência. Obrigado porque nessa noite de quarta-feira aqui estamos. Presencialmente ou conectados, mas aqui estamos. Para estudar a tua palavra, para entender um pouco mais as verdades do livro do Apocalipse, especificamente das cartas do Apocalipse. Então, por favor, Senhor, que apenas o teu Espírito Santo fale por nós. Que ele nos use e que de fato possamos entender os teus planos e sonhos para a nossa vida. Toma-nos em tuas mãos, nós confiamos em ti no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu povo. O pessoal aí, vocês estão acompanhando, né? Tá tudo certinho, vocês estão conseguindo visualizar tudo. Legal. Chegamos na nossa terceira noite, do nosso terceiro estudo, a nossa terceira igreja. Chegamos no estudo de Pérgamo. Deixa eu ver se vai passar aqui. Isso. Só relembrando, como você pode ver aí, por onde nós já passamos nessa viagem entre as igrejas, né? Já falamos sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Lembrando, eram igrejas que existiam, tá? Então, se você tem alguma dúvida, eram igrejas que existiam na Ásia, igrejas cristãs. Boa parte delas, não todas, mas boa parte delas, por influência da pregação de Paulo, surgiram. Mas também essas igrejas, numa linguagem e num contexto profético, representam eras da época do cristianismo. Você percebe aí Éfeso representando do ano 33 ao ano 100, Esmirna do ano 100 ao ano 313, e chegamos hoje na terceira igreja, que é Pérgamo, que vai do ano 313 até o ano 538. E esse é um período especial, especial da igreja em vários aspectos possíveis. Primeiro porque agora a religião cristã ela não é mais a religião perseguida pelo Império Romano, como era até no período anterior. Lembra? Quando falamos ali do período de Esmirna, onde durante aqueles 200 e poucos anos a igreja esteve sendo perseguida em todos os sentidos possíveis. E vimos no estudo da carta da igreja de Esmirna na semana passada, uma igreja sofrida, uma igreja que labutava, uma igreja que enfrentava desafios, e Jesus escreve essa igreja elogiando, e se você lembra muito bem, né, Del? A igreja de Esmirna não tem defeito, né? É uma igreja com muitos elogios, porque não tem uma admoestação, porque essa igreja era forte, era vibrante, e mesmo sendo perseguida, era uma igreja que se mantinha firme à verdade. E vimos como nós podemos fazer o mesmo diante dos desafios da nossa vida. Mas partimos para outra fase, para outra igreja e para outra fase. Chegamos à igreja e ao período de Pérgamo. E eu quero ler contigo, então, a carta a Pérgamo, que está aí no capítulo 2 de Apocalipse. Você pode acompanhar comigo. A partir do versículo 12. Está bem ali, ó. Carta à igreja em Pérgamo, versículo 12, a partir do verso 12. Você encontrou aí? Acompanhe comigo que a gente vai ler. Apocalipse 2, a partir do verso 12. Diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de quem? De Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Verso 15. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venham sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Verso 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bem, essa é a carta a Pérgamo.
E aqui nós encontramos algumas coisas interessantes. Primeiro, para você entender, né, algumas curiosidades quanto a Pérgamo. Pérgamo é a igreja próspera, ou é a igreja que começa a prosperar. Lembra? Não havia mais perseguição ao cristianismo. Se estamos falando da era cristã de 313 até 538, não há mais perseguição. Em 313 existe o tratado, o Edito de Tolerância de Milão, que permite que agora os cristãos possam adorar e possam ter os seus cultos sem serem perseguidos por Roma. Isso não quer dizer que o cristianismo era a religião do império. A religião do império continuava sendo o paganismo. Agora, do outro lado, havia os cristãos que eram permitidos que eles adorassem, e agora eles tinham à sua disposição muitas vantagens. E aí Constantino começa a influenciar a igreja cristã e começa a trazer alguns detalhes para dentro da igreja cristã. Período, como já mencionamos, vai de 313 a 538. Pérgamo, ou a palavra Pérgamo, significa elevação, altura, grandeza. A igreja cristã começa a tomar uma forma de grandeza, de altura, de perseguida, agora ela começa a ter liberdade. E aí você tem, após a conversão de Constantino, a influência que ele vai trazendo para dentro desta igreja, falando deste período de Pérgamo. Foi um período em que os verdadeiros servos de Deus tiveram de lutar contra o espírito de política, orgulho e popularidade mundanos entre os professos seguidores de Cristo e contra as virulentas operações do Ministério da Iniquidade, que finalmente resultaram no completo desenvolvimento do homem do pecado. Então aqui você já entra num outro problema. Enquanto na igreja de Esmirna havia uma luta pela sobrevivência e pela vida, pela liberdade de adorar, agora dentro da igreja de Pérgamo, eles não precisam mais lutar para adorar a Deus ou lutar para sobreviver. Agora, a igreja de Cristo, neste período, precisa precisa lutar para manter viva as verdades do evangelho que estão sendo esquecidas. A igreja começa a ser influenciada, começa a receber elementos do mundo pagão, que antes não existia, que antes não tinha. Lembra dos elementos da carta? As cartas, elas têm alguns pontos, né? O autor, elogio, um chacoalhão ali, né? Um problema da igreja, do período da igreja, depois um conselho e uma promessa. Como Cristo se apresenta à igreja de Pérgamo? Você percebeu? Tá ali, ó, no verso 12. Essas coisas diz aquele que tem o quê? Uma espada afiada de 2 gumes. Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo, o texto está até ali, né? Hebreus capítulo 4, verso 12, vai nos dar uma ideia dessa linguagem bíblica, dessa espada afiada. Hebreus capítulo 4, verso 12. Você em casa aí pode acompanhar também, Hebreus capítulo 4, verso 12. E veja, lembra, para cada igreja, Cristo se apresenta de uma forma. E a forma como ele se apresenta para cada igreja tem a ver com a realidade dessa igreja. Olha como ele se apresenta. Eu sou aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. E o que é a espada afiada de 2 gumes? Capítulo 4, verso 12, é isso aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, na linguagem bíblica, esta metáfora da espada é aplicada a quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, não é à toa, e pensa aí, que ao falar para uma igreja que está começando a se corromper espiritualmente e doutrinariamente, Cristo se apresenta para ela como aquele que tem o quê? A verdade, a espada, a palavra. Você entende? Ele se apresenta com aquele que realmente é o autor, a fonte da verdade. Então não é qualquer um, é aquele que conhece os detalhes da vida dessa igreja, por onde essa igreja tem passado, e o que essa igreja tem incluído na sua suposta doutrina e no seu suposto processo de adoração. É ele que tem a verdade.
Ele se apresenta como aquele que tem a mensagem para desafiar essa igreja, que infelizmente tem negligenciado a mensagem da palavra de Deus. Elogio a Pérgamo, e aí você tem alguns elogios. Primeiro, por mais estranho que pareça, né? Porque eu coloquei como elogio, mas a gente vai já entender, a gente vai já chegar no defeito. Porque apesar de estar situada aonde está o trono de Satanás, é uma igreja que ainda mantém-se, ou ainda há no meio deles, aqueles que se mantêm o quê? Firmes. Eu sei, era para me ter colocado duplicado, era para me ter até mudado, quem sabe, a expressão, né? Pois é, mas é uma igreja firme, porque mesmo estando no meio do trono de Satanás, eles se mantêm o quê? Fiéis, né? Com esse lugar onde habitas, é onde está o trono de Satanás. E aí você tem ali, ó, retém firme o nome de Deus e foi fiel no dia do martírio, né, de Antipas. E aí você tem um pouco dessa história dessa igreja, ou desse período, onde está o trono de Satanás. Falando sobre Pérgamo como cidade, a cidade de Pérgamo ele foi conhecido, ou era conhecido na Ásia, como realmente o centro do mundo religioso pagão. Você tinha ali um centro muito grande e significativo da religião pagã. Havia um imenso altar a Zeus, um templo vistoso e gigantesco a Atenas, havia um centro de culto a Dionísio, o Baco, né, Deus Baco, um famoso altar sagrado a Esculápio, deus da medicina, e havia diversos templos em homenagem aos diversos deuses e entidades do mundo pagão. Isso estava onde? Em Pérgamo. Não é à toa que, para falar de um período de corrupção na igreja cristã, Cristo usa a igreja de Pérgamo. De fato, os irmãos da igreja de Pérgamo estavam no meio de onde? No meio de onde estava o trono de Satanás. E por diversas razões, alguns se mantiveram fiéis, mas outros se deixavam influenciar por esses contextos que haviam ali. Reis e monarcas que passaram por aquela cidade, pela cidade de Pérgamo, faziam questão de torná-la o centro de adoração para o mundo pagão. Hoje aqui no Brasil nós temos algumas cidades que são marcadas como cidades, no Brasil especialmente, né, como cidades altamente religiosas, onde onde a galera faz ali suas procissões, suas caminhadas. Eu conheço muito bem uma, que é a minha cidade natal, Juazeiro do Norte, onde várias épocas do ano é uma, sabe, as ruas do centro da cidade ficam lotadas de tanta gente que vem de todos os lugares possíveis, de todos os estados, todas as cidades vizinhas, simplesmente por causa da devoção do Padim Cícero, do Padre Cícero. É apenas um elemento de comparação. A multidão, esse movimento religioso. O mesmo era Pérgamo, era a cidade onde todos vinham de todos os cantos e lugares possíveis para a adoração dos seus deuses, das suas divindades. E então você entende porque que Cristo, ao falar para Pérgamo e ao falar para o período de Pérgamo de apostasia, está falando porque esta igreja, porque este povo, esses cristãos em Pérgamo, de fato estavam ali, onde está o trono de Satanás. Aí nessa imagem você tem uma das colunas que hoje existe, né, mas apenas algumas do que sobrou de um grande templo que foi construído, deixa eu ver aqui, que eu esqueci o nome, que foi construído para Zeus. Essa é a maquete de como era esse templo ali, na cidade de Pérgamo, e aqui você tem o que sobrou hoje. Então, só a história. Só um vislumbre para contar o que ficou desta grande igreja, deste grande templo. Essa era a maquete do que seria, do que deveria ser, de como era, na verdade, o templo ali onde havia a adoração a Zeus. E tantos outros templos, tantas outras imagens, tantos outros lugares para adoração a Deus. E aí a gente tem uns textos bíblicos onde fala sobre a influência de Satanás nos nossos dias, em nosso mundo e em nossa sociedade. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais os deuses desse século chegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Da mesma forma que Satanás estava
por meio do mundo pagão, na cidade de Pérgamo, da mesma forma que Satanás estava influenciando o período de Pérgamo, de 313 a 538, a Bíblia diz que não é diferente em nossos dias. Satanás tem cegado o entendimento de muita gente, tem influenciado as pessoas para não verem o verdadeiro evangelho e tem incluído no meio deste evangelho diversas doutrinas pagãs. Efésios 2:2 vai dizer: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Isso é Satanás, infelizmente, influenciando. É Satanás tomando a dianteira e influenciando aqueles que são os filhos de Deus. Porque a nossa luta, diz Paulo, não é contra o sangue e a carne, e sim contra quem? Principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O mesmo que aconteceu na cidade de Pérgamo, no período profético de Pérgamo, acontece nos dias de hoje. É uma cilada pensarmos que o grande problema do mundo cristão hoje são apenas as pessoas. Que a nossa luta, como diz Paulo, é em apenas tentar salvar aqueles que não querem ser salvos. Não, é contra o comércio, o mundo mercantilista e consumista. Não, isso é apenas resultado de um príncipe das trevas que tem influenciado esse mundo, tem influenciado a cultura, tem influenciado a religião, tem influenciado o cristianismo. Lucas 4, a partir do verso 5 e 6 diz: e levando, mostrou-lhe, no monte todos os reinos do mundo, e disse-lhes o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória deste reino, porque me foi entregue, e eu dou a quem quiser. É isso que Satanás faz com os filhos de Deus. Ele apresenta as belezas deste mundo, as glórias deste mundo, e o tenta convencer a aceitar, a render-se aos seus pés, na promessa de receber adoração, na promessa de receber glória, poder, de receber reconhecimento e autoridade simplesmente nesse mundo. Assim como agia na cidade de Pérgamo, no período de Pérgamo, Satanás age nos dias de hoje. Um elogio a Pérgamo, lembra? Diz ali no versículo: vocês retêm firme o meu nome. Em algumas outras traduções bíblicas, nós poderíamos traduzir como: olha, vocês ainda são fiéis a mim. E aí é onde está o segredo do elogio, né? Porque vocês estão onde está o trono de Satanás, porque vocês estão sendo contaminados por toda essa influência deste paganismo, mas ainda assim, há no meio de vocês aqueles que retêm firme o meu nome. Aqueles que continuam sendo fiéis. Enquanto na igreja de Esmirna o povo precisava ser fiel diante da ameaça de morte, aqui em Pérgamo, estes homens precisavam ser fiéis diante das ameaças doutrinárias. Estes cristãos precisavam ser fiéis diante das ameaças que haviam por causa das doutrinas que eles seguiam, por causa do amor que eles tinham ao evangelho. Outro elogio, eram fiéis, ou diz o texto, vocês foram fiéis, inclusive no dia da morte ou do martírio do meu servo Antipas. E aqui existe uma discussão, há aqueles que dizem que esse Antipas era um camarada, um fiel servo de Deus que se tornou mártir, e aqueles que entendem que essa expressão faça mais referência a uma classe, a um grupo de pessoas. Se formos para o período da igreja de Pérgamo, a qual ele abrange, esse período é o período que está se solidificando, o que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí você tem os bispos em todos os lugares, você tinha os papas em diversos lugares, e apenas em 538, que é estabelecido, 538, 539, que é estabelecido apenas o Papa de Roma como sendo líder de todos os outros, mas em cada região haviam seus papas, seus líderes daquelas regiões. Portanto, há aqueles que dizem que esse Antipas seria mais uma expressão de João aqui, para aqueles que não concordavam com a forma como a igreja estava crescendo. Esse Antipas seria aquele que é contra o conceito, a percepção, a doutrina e essa estrutura dos papas que a igreja estava se formando. O fato é, estes também foram vítimas de perseguição, de morte, e até mesmo naquela época foram vítimas de martírio. Então, a Bíblia, Jesus está dizendo, vocês foram fiéis até mesmo nos dias do martírio de Antipas, minha fiel testemunha, ou destes que são fiéis, que não concordam, que não dão o braço a torcer
para este período, para estas imposições doutrinárias que acontecem dentro da igreja. Certo até aqui? Vocês já entendem muito bem disso, né? Dorival e o Del já tá quase careca, né? Mas já tá careca de saber. Beleza, vamos avançando. E agora você tem a reprovação a Pérgamo. Primeira reprovação. Você possui no meio de vocês aqueles que mantêm a doutrina de Balaão. E é interessante porque a referência aqui de João é a Balaão. E quando você vai para o Antigo Testamento, quem era Balaão? Hã? O profeta da jumenta, né? A historinha da jumenta que a jumenta falou. Quando a gente conta para as crianças só lembram da jumenta que falou. Quem era o profeta, ninguém nem lembra, né? Mas é o profeta da jumenta falou. Anteriormente, de acordo com o relato bíblico, era um profeta de Deus, que simplesmente se deixou corromper por ambições, pelas ganâncias que o mundo lhe apresentava. E diz o relato que este profeta é convidado por Balaque, o rei dos Midianitas, se não me falha a memória, para amaldiçoar o povo de Israel. O relato bíblico diz que o povo estava apenas passando ali nos territórios dele, e aí ele chama Balaão e diz, olha, amaldiçoa esse povo. E por 3 vezes o relato bíblico diz que Balaão tentou amaldiçoar o povo, mas ele não conseguiu. Isso depois da jumenta que já tentou barrar ele, mas não... Então, que aí vai. Ele tentou amaldiçoar o povo e só abençoava. Tentou amaldiçoar o povo, abençoou. Tentou em outro lugar, só abençoou. E aí Balaão disse, olha, Balaque, é o seguinte, não tem como. O Deus de Israel é muito poderoso para me amaldiçoá-lo. Só que existe uma questão. Nós podemos influenciar esse povo e, ao invés de amaldiçoá-lo, você pode permitir que eles mesmos possam ir à ruína. Sabe como é que se faz isso? Desce lá, bate um papo com eles, faz uma amizade, faz uma festinha, coloca ali uns vinhos, coloca umas comidas impuras, deixa todo mundo embriagado, fica tranquilo. Eles mesmos vão se amaldiçoar e você não precisa fazer muita coisa, a não ser dar festinha para eles. É isso que João está dizendo desses balamitas, né? Não sei se é, não lembro. É, isso mesmo, né? Desses balamitas que havia dentro do meio da igreja. Estes eram aqueles que foram chegando sorrateiramente, foram se convertendo ao cristianismo, foram aceitando algumas ideias e crenças deste cristianismo, mas na mesma proporção que eles aceitavam as ideias e as crenças do cristianismo. Eles introduziam diversas outras crenças do paganismo. E aí você tem a adoração no dia do sol, você tem o culto aos mortos, e tantas outras ideias, o acender velas, né? Tantos outros conceitos que haviam dentro da religião pagã, eles começam a introduzir dentro da religião cristã. E é isso que Jesus está chamando a atenção. Vocês têm no meio de vocês aqueles que se apresentam como boas pessoas, bons amigos, são simpáticos e até conversam muito bem. Mas no final das contas, eles estão minando a doutrina de vocês, a fé de vocês. Eles estão minando a verdade, aquilo que vocês sempre acreditaram. E esses são os balamitas. E aí você tem, no final das contas, o cristianismo e o paganismo que estão andando de mãos dadas. Uma aliança entre a igreja e o Estado que começa a acontecer. As cerimônias pagãs são misturadas então aos ritos cristãos desse mesmo período da era. Ellen White, no Grande Conflito, ao falar sobre esse período, vai dizer o seguinte: quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas, em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes dos palácios dos reis, pôs-se ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca de pompa e orgulho dos sacerdotes. A conversão nominal de Constantino na primeira parte do século... século IV ali, né? Século IV, causou grande regozijo e o mundo, sob manto de justiça aparente, introduziu-se o quê? Na igreja. Surge então o homem do pecado. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, que encontramos lá em Tessalonicenses, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento dos seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Nota que interessante. Cristo escreve a Pérgamo, onde havia o trono de Satanás, onde havia o centro do mundo pagão da época,
E é nesse período da igreja de Pérgamo que Satanás estabelece o seu trono. A maior instituição pagã, a maior instituição que rompe com todos os princípios e doutrinas bíblicas, que, como diz ela, é a obra-prima do poder de Satanás, se estabelece aonde? Em Pérgamo. Eu não sei você, mas é lindo estudar Apocalipse e ver que essas referências fazem muito sentido. Não é à toa e não foi por nada que Jesus escreveu para Pérgamo, pois tinha muito sentido. Assim como os habitantes de Pérgamo sofriam pela influência do paganismo, os cristãos do período de Pérgamo também sofriam com o trono de Satanás, que estava sendo estabelecido, a obra-prima do seu trabalho. Outra reprovação, além desses balamitas que foram ali influenciando, haviam aqueles que, diz o texto, começavam a influenciar também o povo, os nicolaítas. Se você voltar um pouco, lá para a igreja de Éfeso, a primeira igreja, um dos elogios que Cristo faz à igreja de Éfeso, eu vou ver se eu encontro aqui, me ajuda aí, Del, por favor. Um dos elogios à igreja de Éfeso é referente a este grupo. Oi? E capítulo 2, na carta a Éfeso. Olha o que ele vai dizer ali sobre este grupo aí. Olha lá, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Olha que interessante. Tens, contudo, a teu favor um elogio a Éfeso, que odeia as obras dos, os quais eu também odeio. Então veja, já está rotulado de forma clara que Cristo odiava os nicolaítas. E até falamos sobre esses. Aqueles que tinham uma visão dicotômica da coisa, de que eles podiam aproveitar os prazeres da carne, mas a sua alma seria salva. Que não importasse o que eles fizessem com o seu corpo, o que importava era que a sua alma estava sendo salva. Essa visão que futuramente é vista como uma visão mais platônica, dicotômica da coisa, né? Não ser holístico. E aqui, na igreja de Pérgamo, que antes em Éfeso era odiada, em Pérgamo é o quê? Aceita. Vocês têm no meio de vocês aqueles que vivem e que pregam a mensagem dos nicolaítas, que no passado já foi rejeitado, mas hoje é permitido. E você começa a perceber que esse é um grande perigo da igreja cristã até os dias de hoje. Porque o que antes no passado rompia com os claros princípios da vontade de Deus, hoje nós muitas vezes podemos estar o quê? Relativizando. Por favor, não estou falando de mudanças e de inovações na pregação do evangelho, vocês me entendem. Eu estou falando de quê? De mensagens que no passado eram claras quebras dos princípios divinos e jamais eram aceitas. Hoje, continuam sendo claras quebras do princípio divino. Mas nós o quê? Começamos a relativizar. A igreja cristã começa a permitir, começa a relativizar. Esses eram os nicolaítas. E aí você tem um segundo problema de Éfeso. Os bispos cristãos introduziram, com leves modificações no culto cristão, aqueles ritos e instituições pelos quais anteriormente gregos, romanos e outros tinham manifestado sua piedade e veneração às suas deidades imaginárias, supondo que o povo abraçaria o cristianismo mais prontamente se percebessem que os ritos lhe eram estendidos pelos próprios pais, sem haver alterações entre os cristãos. E vissem que Cristo e os mártires eram adoradores da mesma forma que os seus deuses anteriormente. A ideia era, olha, pelo menos o argumento era, né? Já que temos que pregar para o mundo pagão e convertê-lo, então vamos trazer alguns elementos do paganismo para que eles possam encontrar alguma similaridade e para que eles possam ser facilmente convertidos. No final das contas, converteu-se grandes pagãos ao cristianismo, mas bem da verdade, converteu-se mais o cristianismo ao paganismo. E a igreja cristã não se atentou a esse detalhe. E Ellen White comenta: houve naturalmente pouca diferença entre o culto público dos cristãos e dos gregos e romanos. Não, Ellen White não. Isso é uma autora ao falar sobre a história da igreja cristã. Houve naturalmente pouca diferença entre o culto público dos cristãos e dos gregos e romanos nessa época. Tanto num como em outro haviam vestes esplêndidas, mitras, tiaras, purificações, imagens, vasos de ouro e prata, velas, báculos pastorais, confissões e um sem número de outras coisas que eram o quê? Semelhantes. Um autor escreveu onde nesse processo de transição e de mudança
especialmente no que diz respeito às imagens, eles não precisaram fazer muitas coisas. Era só pegar a imagem de Zeus, riscar o nome de baixo e escrever o quê? Paulo. Pega a estátua, a imagem de Apolo e põe a imagem de Pedro. E assim foi. Onde eles usaram boa parte dessas imagens apenas reescrevendo ou refazendo a legenda para esse processo de adoração. Constantino não renunciou à igreja ou à religião dos seus ancestrais antes de se considerar, né, um cristão. Erigiu então ali e acolá templos magníficos, os quais, adornados de muita gravura e imagem, tanto na sua forma exterior como interior, se assemelhavam a muitas das igrejas e templos dos deuses. A igreja estava se corrompendo. A apostasia havia na cidade de Pérgamo, no período de Pérgamo. E a apostasia existe, infelizmente, no mundo cristão dos dias em que vivemos. E existe agora o conselho. Nota o conselho. Conselho e advertência de Cristo à igreja de Pérgamo. Conselho é: arrepende de vez ou dá um basta nas falsas doutrinas, nos falsos conceitos, nos erros que vocês têm cometido. Dá um basta nisso. E ele diz: senão, virei em breve e farei guerra contra eles com a espada da minha boca. Lembra qual é a espada? O que a espada significa? A verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. E ele já se apresentou como sendo aquele que tem a verdade. E já mostrou durante todo o texto que vocês têm apostasia, vocês estão vivendo na apostasia. Apesar de boa parte se manter fiel, grande parte está vivendo na apostasia. Então é o seguinte, vocês precisam mudar a sua postura, porque senão eu vou vir contra vocês com a minha espada, com a minha verdade, para de fato pôr um ponto final nessa história e acabar com vocês. Por mais duro que seja, as palavras de Cristo também fazem sentido para mim e para você. Quando muitas vezes não damos sentido, relevância ou ignoramos a verdade bíblica, ou simplesmente relativizamos com o e se, eu acho, mas não é bem assim, as épocas mudaram, não, isso era para o passado. Quando eu começo a relativizar demais a Bíblia, as palavras de Jesus ecoam: William, mude a sua postura. Eu sou aquele que tem a verdade. Eu sou aquele que vou contra você e vou te apresentar o que realmente é a verdade e os princípios bíblicos. A igreja é convocada a tomar atenção para o que estava fazendo e mudar a sua postura, mudar o seu comportamento. E aí vem a promessa, ou pelo menos, se não para todos, mas para aqueles que se mantivessem fiéis. E esta promessa é incrível, porque ela traz um sentido fantástico, diz a promessa, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não é para todos, é para aquele que enfrentou todo esse período da igreja e venceu. O vencedor, dar-lhe o quê? Maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o quê? Um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. 3 elementos são destacados aqui: o maná, a pedrinha e o nome novo. Quando falamos do maná, nós inevitavelmente lembramos do povo de Israel no deserto. E quando lembramos do povo de Israel no deserto e do maná, nós pensamos em quê? Não sei você, mas me vem à mente cuidado de Deus, sustento, o mantimento de Deus. E mais do que um simples sustento físico, a referência aqui faz-se referência a um mantimento e a um sustento espiritual. Se você está falando de uma igreja que está em apostasia doutrinária e que falta-lhe verdade, o sustento para a vida espiritual, ao vencedor, ele vai receber o quê? Nutrição espiritual, sustento espiritual, mantimento espiritual. Aquele que se mantiver firme nessas doutrinas, nessas verdades, receberá vitalidade por meio do sustento divino para a sua vida espiritual. Outro ponto, a pedrinha branca. Não existe um consenso quanto a isso, mas existe uma tradição judaica e eu acho bastante interessante. Alguns não aceitam muito, mas eu tenho que concordar que faz muito sentido. Afinal de contas, no passado muitas coisas eram assim, né? Na época de Jesus, na época dos apóstolos. Há uma perspectiva de que quando 2 pessoas, 2 homens, faziam grandes amizades, geralmente eles moravam distante, eles selavam a amizade por meio de uma pedra e
eles dividiam essa pedra ao meio, e nesta pedra, né, cada um ficava com um pedaço, né, uma parte da pedra, e um colocava o nome na pedra e entregava para o outro. Então, por exemplo, Dorival fez amizade, mas a gente vai se separar, a gente pega a pedra, eu coloco meu nome nessa pedra e eu te entrego. E você faz o mesmo e dá a outra parte da pedra. A perspectiva era, ou diz a tradição, que em chegando eu na casa do Dorival, dias depois, meses depois, ou até mesmo anos depois, estando o Dorival lá ou não, a família estando lá, se eu apresentasse a pedra que foi me entregue com o nome do Dorival, eu teria o quê? Acesso. Pelo menos um lugar para descansar, um lugar para repousar. Porque aquela pedra seria como se fosse um passaporte para entrar na casa de um velho e bom amigo. E para mim faz sentido quando Cristo diz: aquele que vencer vai receber uma pedra especial, um passaporte especial, uma permissão de entrada especial na Nova Jerusalém, na Canaã. Porque eu e ele, e apesar da distância que esse mundo proporcionou, nós fizemos uma grande amizade. E um nome novo, alguns que dizem que será a referência, pode ser o nome de Cristo, mas pode ser realmente o nome individual de cada um desses que vai receber a pedrinha. E este nome que denota caráter, personalidade, transformação, mudança de vida, pois é esse o nome, o conceito do nome na Bíblia. O nome de uma pessoa reflete o seu caráter, a sua personalidade, quem de fato ela é. William já não será mais William. Cristo vai me dar uma pedrinha com outro nome, me dando permissão a entrar na Cidade Santa. O fato é que esta promessa faz sentido para uma igreja perseguida doutrinariamente, corrompida doutrinariamente. Deus está motivando estes homens e mulheres a se manterem firmes nas verdades e nos princípios bíblicos. Repito, assim como Pérgamo, nós corremos o mesmo risco de sermos influenciados, e já vemos em um mundo cristão completamente influenciado pelo paganismo, um mundo cristão influenciado pelo consumismo, um mundo cristão influenciado pelo relativismo, pelo humanismo, e nós corremos também esse risco. Cristo nos chama a atenção. William, cuidado, para que este mesmo mal que aconteceu na cidade de Pérgamo, no período de Pérgamo, e tem acontecido no mundo cristão hoje lá fora, não aconteça na minha e na sua vida. Que Deus nos ajude e que pelo Espírito Santo possamos viver o sonho de Deus para a nossa vida e que possamos ser os vencedores que Cristo tanto espera, recebendo dele o maná para a nossa vitalidade espiritual, recebendo futuramente dele a pedrinha branca para a Cidade Santa e um novo nome, refletindo o caráter de Cristo na minha e na sua vida. Vamos fazer uma oração?